Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas. O canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Capítulo 1. Sombras e glórias em solo latino. Maio de 1934. A Europa respira um ar denso, carregado de simbolismos e de uma modernidade que caminha a passos largos sob o sol da Península Itálica. O futebol, esse jogo que os ingleses ensinaram ao mundo, já não era mais apenas uma diversão de marinheiros ou operários. Era uma afirmação de identidade. As ruas de Roma, Milão e Nápoles estão adornadas. O eco das chuteiras de trava rígida no concreto das estações de trem anuncia a chegada de homens que carregam o peso de suas nações. Se em 1930 o Uruguai foi o berço, em 1934 a Itália de Vittorio Pozzo seria o palco de uma das competições mais vigorosas e táticas da história. Como descreveu anos mais tarde o jornalista Brian Glanville em sua História das Copas, a Copa de 34 foi a primeira a mostrar que o futebol poderia ser uma ferramenta de prestígio nacional e uma demonstração de força atlética. A Europa não estava em silêncio, estava sendo organizada. As cidades respiravam disciplina. As praças já não eram apenas lugares de encontro, eram palcos. Em Roma, bandeiras tremulavam como símbolos de uma nova ordem. Discursos ecoavam nos alto-falantes. Multidões marchavam em cadência quase perfeita. Era um continente em reconstrução, mas também em transformação. 4 anos antes, o futebol havia apresentado ao mundo sua primeira Copa, no Uruguai, um torneio ainda romântico, quase improvisado, mas carregado de entusiasmo. Agora, tudo era diferente. A Copa de 1934 não nascia apenas como um evento esportivo. Ela nascia como um espetáculo planejado. E no centro de tudo isso, estava um homem. Benito Mussolini não via o futebol como entretenimento. Ele via o futebol como linguagem. Uma linguagem capaz de atravessar fronteiras, de emocionar multidões e, sobretudo, de construir imagem. A Itália não queria apenas sediar a Copa. A Itália queria impressionar o mundo. A sede foi escolhida em outubro de 1932, após a desistência da Suécia por problemas financeiros. Pela primeira vez, não houve vaga automática para o anfitrião. A Itália precisou se classificar, assim como o Brasil e a Argentina, que entraram sem jogar após desistências de Chile e Peru. Dos 32 inscritos, 16 chegaram ao torneio final, com ausências pesadas. O campeão uruguai boicotou em retaliação a Europa de 1930, e os ingleses se recusaram, com o líder da FA declarando que seu campeonato britânico valia mais que um mundial em Roma. O Egito estreou como primeira seleção africana, enquanto Estados Unidos e México decidiram a última vaga em Roma, 3 dias antes do apito inicial. A escolha da sede da Copa de 1934 não foi uma simples votação, foi uma demonstração de força. A candidatura italiana foi apresentada com precisão quase militar. Estádios reformados, infraestrutura garantida, logística detalhada, mas havia algo além da organização, havia intenção. Segundo registros da FIFA, a proposta italiana destacava eficiência e capacidade, elementos que, naquele contexto histórico, carregavam um peso simbólico enorme. Outros países até demonstraram interesse, mas nenhum com a mesma intensidade. E, nos bastidores, a influência política era impossível de ignorar. O historiador David Goldblatt, em suas análises sobre o futebol global, descreve a Copa de 1934 como o primeiro torneio em que o futebol foi conscientemente utilizado como vitrine de um regime. A Itália venceu a disputa, e com isso, assumiu o controle de algo maior do que um campeonato. Assumiu o controle da narrativa. A Itália não improvisava. Ela se preparava. Sob o comando de Vittorio Pozzo, a seleção italiana se transformou em uma equipe de precisão. Pozzo não era apenas um treinador, era um organizador de ideias. Seu sistema priorizava disciplina, posicionamento e leitura de jogo. Cada jogador sabia exatamente o que fazer,
e quando fazer. Mas havia também um elemento humano que tornava aquele time singular. Os oriundi. Jogadores nascidos fora da Itália, mas com raízes italianas. Entre eles, um nome carregava uma história especial: Luiz Monte. 4 anos antes, Monte havia jogado a final da Copa pelo lado argentino. Agora, vestia a camisa italiana. Era o mesmo jogador, em outro contexto. Em outra narrativa. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, em publicação da época, Monte não joga apenas futebol. Ele ocupa espaços como quem compreende o ritmo do jogo antes que ele aconteça. Ao seu lado, outros nomes formavam um conjunto sólido. A Itália não dependia de um único talento. Dependia de um sistema. E esse sistema funcionava. Capítulo 5. Jogos sob vigilância. À medida que o torneio avançava, o clima se tornava mais denso. Os estádios estavam cheios. Mas havia algo além da torcida. Havia expectativa. E havia pressão. A Itália enfrentou a Espanha nas quartas de final em um confronto que ficaria marcado pela intensidade. O primeiro jogo terminou empatado. Um empate duro. Nas quartas de final, em Florença, sob o sol inclemente de 31 de maio, Itália e Espanha travaram uma batalha que ecoaria como o confronto mais feroz da Copa. O primeiro jogo terminou empatado, mas o campo se transformou em arena de gladiadores. Entradas brutais, corpos voando, o lendário goleiro espanhol Ricardo Zamora ferido gravemente, forçando-o a continuar com defesas impossíveis que mantiveram sua equipe viva, enquanto o italiano Mário Pizziolo saía com a perna quebrada, vítima de uma carga impiedosa. A imprensa da época registrou o caos. Uma partida grosseira, com machucados de ambos os lados. No desempate, dia seguinte, sem Zamora, a Espanha resistiu. Mas a Itália avançou com uma cabeçada malandra de seu craque menor em estatura, que usou astúcia para superar a defesa. 3 espanhóis mais deixaram o gramado feridos. Sob vaias e tensão palpável foi o drama humano em sua forma mais crua. Honra, dor e determinação colidindo no caminho para a glória, definindo o rumo da Azzurra rumo ao título. O historiador Brian Glanville, ao revisitar aquele torneio, apontou. Segundo comentários da época, a arbitragem da Copa de 1934 permanece como um dos capítulos mais debatidos da história do futebol. Não há unanimidade, mas há indícios. E há contexto. O futebol, naquele momento, já não estava isolado. Ele fazia parte de algo maior. A semifinal colocou frente a frente a força austríaca e a disciplina italiana. O campo em Milão estava pesado, uma lama que prendia os pés e testava o caráter dos atletas. Sindelar foi caçado em campo pela marcação implacável de Luiz Monte, um volante de fibra granítica que já havia jogado a final de 30 pela Argentina e agora defendia as cores da Azzurra. Henrique Guaita fez o gol que colocou a Itália na final. A narrativa de época do jornal Gazzetta dello Sport descreveu a vitória como um triunfo da vontade sobre a técnica pura, onde o coração italiano pulsou mais forte que a tática austríaca. A final estava montada. Itália contra a surpreendente Tchecoslováquia, que contava com o goleiro František Planica, um cavaleiro da área, e o artilheiro Oldrich Nejedly. 10 de junho de 1934. 50.000 almas testemunham a história. O clima é de uma eletricidade quase sólida. A final da Copa de 1934 foi mais do que um jogo. Foi um evento. Em Roma, o estádio estava tomado. A Itália enfrentava a Tchecoslováquia. O jogo começou tenso. Cada equipe estudava a outra. Até que, na segunda etapa, a Tchecoslováquia, precisa e técnica, silencia o estádio aos 31 minutos do segundo tempo, abrindo o placar. Puk chuta cruzado e vence o goleiro Combi. O silêncio em Roma é o som do desespero. Silêncio. Por alguns instantes, o estádio parou. Mas a grandeza de um atleta se mede na adversidade. Raimundo Orsi, a 5 minutos do fim, realiza uma jogada de mestre, um drible seco, um chute de efeito que desenha uma parábola perfeita no ar. E empate.
Itália respondia, empatava, levando o jogo à prorrogação. Ali, no desgaste, na resistência, surgiu um momento decisivo. O cansaço era uma névoa sobre o gramado. No tempo extra, Giuseppe Meazza, mesmo lesionado, inicia a jogada. Ele encontra Guaita, que serve Ângelo Schiavi. Schiavi, com a força de quem carrega um legado, chuta para as redes. Ele cai desmaiado logo após o gol, exausto pelo esforço sobre-humano. A Itália era, pela primeira vez, a dona do mundo. A Itália era campeã. Segundo Corriere della Sera, o apito final não encerrou apenas um jogo, inaugurou uma celebração nacional. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.